negócio em turismo. E nós estamos a acreditar e temos a acreditar com a graça de Deus esse desejo que ele tem venha a ser alcançado. Amém? Não sei se o senhor José Manuel já está cá. Pode já falar, acho que ele já está aí. Mr. José Manuel, sinta-se à vontade. Bom dia. Conseguem me ver todos? Sim. A imagem é visível? Está visível, está visível. Não sei para os demais, mas eu, para mim, estou a ver que está bem visível, Sr. José. Esteja à vontade. Muito obrigado, irmão. Muito bom dia, irmãos em Cristo, e desde já quero agradecer a oportunidade que é me dada para falar um bocado de mim e na interação que tenho desde que ingressei neste grupo empresarial, numa equipa tão forte como essa, quer dizer, que eu diria até equipa de vencedores. Portanto, como o irmão acabava de dizer, eu vou repetir. Meu nome completo é José Manuel Chianque, natural da Beira, e moçambicano, obviamente, e devo dizer que quando tenho a oportunidade de escrever o Beabá, isto já não foi na minha terra natal, mas sim aconteceu na província de Manica, no distrito de Sendenga, mais precisamente no posto administrativo de Dombe. Portanto, estou a falar de pré-primária, primeira e segunda classe. Só que tive que sair de lá devido ao recrudescimento do conflito, a chamada Guerra de 16 anos. Então, aquilo acabou desfazendo o plano dos meus estudos naquela vila. Mas foi uma coisa muito gostosa, foi uma experiência que até hoje permanece na minha ressonância. E neste momento estou a residir em Maputo, já há mais de 20 anos, também vim cá como estudante ainda, e foi no momento em que tive a oportunidade de conhecer a minha parceira, que hoje é minha esposa, e compartilhamos juntos 4 filhos, nas quais 2 meninas, 2 rapazes. E profissionalmente, como foi dito também, eu neste momento estou a trabalhar na Coca-Cola, há sensivelmente 21 anos. Não é? Como podem ver, aquilo tratou-se praticamente do primeiro emprego e ainda estou lá. Aliás, antes de juntar-me à Coca-Cola, já estive num outro projeto, que é uma ONG americana, na qual fazíamos o Food Relief no ano 2000. Portanto, fiz lá um trabalho de 96 a 2000, e 2000 juntei-me à Coca-Cola, onde até hoje estou. E nesta caminhada que eu tenho na Coca-Cola, já estive a desenvolver várias funções dentro da organização, que hoje culminei com a gerência do SFA, que foi dito é o sistema que gera vendas à organização, ou seja, nós temos os nossos vendedores, vão ao mercado, ou vão aos clientes, e a coisa é tratada no local. Enquanto em tempo que era preciso, tinha que ser um oficial a ir para o cliente, fazer registros manuais, voltar à empresa e captar as vendas, depois fazer a entrega, mas hoje já está tudo automatizado. Então, eu sou gestor desse sistema. Portanto, e a par disso, como disse, tenho os meus hobbies, de quando em vez, quando eu posso, faço a ginástica, que é de correr, né, de uma distância. Uma vez que estou cá na cidade, aqui na Avenida da Resistência, na Manhangalene, faço esse percurso até de quando em vez Costa do Sol ou Bahia. Portanto, são momentos que eu aproveito para me particular os meus músculos. E o desporto em si, o futebol, é o da minha preferência. E também devo dizer que o turismo é a grande missão minha, e eu estou apaixonado pelo turismo. Aliás, eu já fiz, inclusive, part-time no turismo,
a conta própria, sim, porque conheci na altura umas pessoas na África do Sul que me meteram nesse projeto e tive um aprendizado com eles e fiquei muito tempo no Kruger Park. Portanto, no Kruger Park eu conheço de ponta a ponta. Portanto, aquilo faz-se nome, vendo animais, as pessoas como vivem, principalmente a gente vê as pessoas que vêm de fora como entusiasmo quando vem um animal, até um pássaro, enquanto que na realidade nós aqui quando vemos um pássaro numa árvore, pronto, é um animal que anda, mas eles fazem questão, inclusive, até de parar viaturas, fazerem fila, para apreciar um determinado tipo de pássaro, uma coisa que achei incrível. Como vê, ainda estou a estudar muito na área do turismo, portanto já invisto em muitos livros sobre o turismo e creio que um dia se calhar me especialize nesta missão. Portanto, isto é o que eu sou. Este é o José Manuel, que vocês estão a conviver com ele. Portanto, indo a outro campo, a relação que tenho com a nova família, isto é fenomenal. Eu estou já nessa congregação há sensivelmente 3 meses. E de lá para cá eu tenho visto uma mudança, inclusive, em mim, porque eu achei que já fosse adulto, mas vejo que ainda sou muito criança, tenho muito que aprender. E com os irmãos estou aprendendo muita coisa. Através dos webinars que nós temos tido, os seminários que nós temos tido, então isto vai fortalecendo, vai enriquecendo a minha pessoa. Portanto, eu devo destacar aqui, tivemos no outro dia um tema titulado Gestão conflitos, crise e conflitos, como gerir. Então, foi um tema fascinante e é uma coisa que eu sempre reti na cabeça desde aquele dia. Né? E disse, é muito difícil para a pessoa assumir os seus erros, mas nós só precisamos de um trecho. I'm sorry. Ainda que sabe que a razão está do teu lado, mas para criar um clima saudável num lar, é preciso, às vezes, termos que dar espaço, que dar a liberdade a outra pessoa, de modo que perceba que realmente no lugar certo. Mas foi um tema bastante interessante, não só este, tivemos outros, gestão de stress e viver no novo normal e sobretudo, o que teve a ver com a satisfação sexual. Este é um dilema, devo dizer, até hoje, para muitos lares, porque, parecendo piada, é preciso, às vezes, entender quando é que a outra parte está disponível, não é? Porque não basta ser eu estou lá, estou querendo, as coisas têm que acontecer. Não. A coisa está muito errada. Eu antes pensava assim, né? Nós somos nós dois, qual é o problema? Estamos casados, qual é o problema? Não, a pessoa tem que ter quer dizer, já não estamos na era de escravidão ou que as pessoas serão forçadas a fazer, seja lá o que for, mas é preciso haver uma compreensão e entendendo a situação da outra pessoa. Portanto, eu fico muito enriquecido com os temas que vão aparecendo. E eu faço questão de não perder nenhum. Assim que são anunciados, eu estou lá para escutar e aprender. E este aprendizado eu faço a partilha com os outros irmãos que ainda não se juntaram aqui ao grupo, mas creio que num futuro breve eles farão-se presente no grupo. Mas naquilo que aprendo, faço questão de cooperar ou partilhar com os outros. Portanto, é uma experiência nobre, estou satisfeito e dou forças na graça de Deus para que assim continuemos a desenvolver a nossa nação, o nosso continente e o nosso mundo em geral. Portanto, era isso que, em palavras muito curtas, que eu gostava de falar. E devo agradecer
ser por momento e, mais uma vez, obrigado. Aparentemente são palavras curtas, mas muito precisas. Não há palavras para agradecer este testemunho que foi partilhado por si, irmão Manuel. Está a falar de 3 meses. Só em 3 meses conseguiu ver muita transformação na sua vida, muita transformação naquilo que está ao seu redor. Só para dizer que é maravilhoso fazer parte desta primazia. Para você que está aqui pela primeira vez, e para quem acaba de entrar, seja bem-vindo. Dizer que não vai se arrepender, não vai se arrepender mesmo de fazer parte desta primazia, porque há muita coisa boa que acontece cá. Amém? Bem, vamos passar para outra fase, que é o da partilha da visão. Vou dar o espaço ao senhor Salvador Salama. Mr. Salvador Salama, estás aí? Sim, estou. Conseguem me ouvir? Conseguimos ouvir. Esteja à vontade. Meu nome é Salvador Francisco Salama, sou engenheiro ambiental de formação e também faço trabalhos de tradução e interpretação. Gostava de fazer a apresentação desta associação, especialmente aos que se juntam a nós pela primeira vez. FGBMFI significa Full Gospel Businessmen Fellowship International. Para português, isso é traduzido como Associação Internacional de Empresários do Evangelho Pleno. Somos uma rede de homens de negócios cristãos e profissionais de todas as áreas que se posicionam como embaixadores de Jesus no mercado de trabalho. A nossa missão é introduzir influência de Deus neste mercado. Procuramos levantar profissionais e homens de negócio que conheçam a Deus e que estão dispostos a levar a influência e a fluência de Deus ao mercado de trabalho e criar um impacto para o bem. Ao falar de mercado de trabalho, nos referimos às nossas esferas de influências, nos nossos negócios e empregos. Esta associação foi fundada em 1952 nos Estados Unidos, sobre o fato de ver homens de negócio voltando-se a Deus. Desde então, milhares de homens e mulheres a nível mundial têm testemunhado o poder transformador de Deus nas suas vidas, negócios, empregos, casamentos, família, saúde, etc. A nossa jornada cá em Moçambique começou efetivamente em março de 2015 e tem sido uma experiência maravilhosa. Aos que fazem parte desta associação há mais tempo, podem testemunhar de quão bom é fazer parte de uma associação cristã de empresários e profissionais como esta. O nosso nome, Full Gospel Businessmen's Fellowship International, é intencional e muito significativo e refere-se à visão e missão desta grande organização. Full Gospel, Evangelho Pleno, significa que nenhum aspecto é deixado de lado, seja qual for a experiência da pessoa, salvação, cura, libertação, pode ser partilhada tal como aconteceu. Businessmen, homens de negócio, significa que somos homens leigos, pessoas simples e de todas as esferas da vida. Fellowship, associação, é o que parece, grupo de pessoas que se juntam para demonstrar o seu amor por Jesus e uns pelos outros. International, internacional, significa todo mundo, todas as raças, idades, culturas e denominações. Se hoje é a sua primeira vez no nosso encontro, pedimos que relaxe e desfrute deste encontro maravilhoso online com pessoas iguais a ti e esperamos que se torne parte de nós. No fim deste encontro, alguém vai explicar como você pode tornar-se membro desta associação. Que Deus o abençoe enquanto se acomoda e desfruta da reunião. Obrigado. Muito obrigado, senhor Salvador.
por ter partilhado a visão. Mais uma vez, muito obrigado a todos por estarem aqui, fazerem parte desta membresia, não primazia, como erradamente tinha dito inicialmente. É maravilhoso fazer parte desta membresia. Penso que chegou a parte que todos nós estamos à espera, que é o de dar espaço àquele que é aquele que vai apresentar o tema de hoje. Dizer que o tema de hoje é bem-estar financeiro, investimentos e planeamento financeiro. Haverá espaço também para cada um de nós apresentar as suas questões, as suas dúvidas, né? Sinta-se à vontade. Mas antes disso, permitam que apresente o nome, né? Apresente os dados daquele que é o nosso orador. Dizer que o nome dele é Tomé Chamo, é licenciado em gestão de empresas, tem experiência bancária de cerca de 15 anos na área de banca de retalho. Ele é casado e pai de 2 filhos. Dizer que durante esses 15 anos de banca, durante 3 anos, ele chegou a liderar o departamento de formação no banco em que ele faz parte. E a partir do qual acabou desenvolvendo a paixão pelas formações ou pelos treinamentos. Dizer também que ele possui um certificado em curso bancário pela ProCred Academy Frankfurt, na Alemanha. Nos seus tempos livres, ele gosta de compartilhar, né, algumas das suas conquistas, fazendo trabalho comunitário, atividades de responsabilidade social e também iniciativas de inclusão financeira, né, o quais também inclui também sessões de educação. Sem mais delongas, senhoras, meus senhores e minhas senhoras, vou dar espaço ao nosso apresentador. Então, vamos lá, todos juntos dar as boas-vindas, né, ao senhor Tomé Chamo. Senhor Tomé, o espaço é seu. Muito obrigado, MC Cremeldo. Muito obrigado a todos presentes. Agradeço, em primeiro lugar, pela oportunidade que me foi concedida para poder partilhar um pouco daquilo que é possível. Digo é possível porque quando me foi apresentado o tema, prestei muita atenção para o mesmo tema, achei bastante interessante, mas ao mesmo tempo um grande desafio, porque quando se fala de bem-estar financeiro, é um tópico bastante controverso, mas mesmo assim penso que podemos partilhar um pouco daquilo que é possível nesta sessão, podemos interagir. Com a permissão dos presentes, agradeço também ao Sr. Múnia por ter tornado este momento possível, a Mastin também por ter dado referências para que eu pudesse estar aqui e falar um pouco sobre este tema. Penso que podemos avançar. Sr. Cremildo, é isso? Podemos já avançar com a apresentação? Sim, podemos avançar, senhor Tomé. Podemos avançar à vontade. Ok, obrigado. Vou já avançar com a partilha. Deixa eu ver isto. Não sei se já está visível. Pode-me confirmar, Sr. Cremildo? Está visível, sim, está visível. Ok, tudo bem, obrigado. Então,
o tema proposto é este, né? Bem-estar financeiro, investimento e planeamento. Antes de elaborarmos um pouco mais sobre o tema, penso que é importante olharmos para aquilo que são alguns conceitos sobre o mesmo tema. Quando falamos de bem-estar financeiro, basicamente estamos nos referindo a um estado em que as pessoas têm controle sobre as suas finanças, têm capacidade de absorver crises financeiras e têm liberdade financeira de fazer escolhas na satisfação das suas necessidades. Quando olhamos para aquilo que é investimento financeiro, toma-se em consideração a aplicação de capital com o objetivo de obter rendimento durante um determinado período. Portanto, aqui olha-se sempre para um prazo a partir do qual se faz um investimento e depois espera-se algum retorno. E planeamento financeiro consiste no processo de organização financeira realizado através do reconhecimento da situação atual. Portanto, é preciso fazer uma avaliação do momento em que a pessoa está e da sua própria situação financeira, incluindo a determinação dos objetivos que se pretende alcançar, bem como o estudo de possíveis alternativas para se alcançar os mesmos objetivos. Ok. Depois de apresentarmos aquilo que eram os conceitos que compõem o nosso tema, tem aqui um ditado que diz: o sucesso planeia-se. Portanto, se pretende efetivamente ter algum resultado visível, é preciso planear. E a abordagem que estamos aqui a colocar neste momento é procurar justificar o porquê é necessário fazer. Dá para perceber que o planeamento financeiro permite definir o caminho a seguir, por forma a orientar o esforço pessoal, trabalho e investimento com vista ao alcance do bem-estar financeiro. Neste aspecto, é importante sabermos que se, antes de qualquer coisa, não se planeia, não só em questões financeiras, dificilmente se pode definir qual é o caminho que se vai seguir para alcançar este objetivo. Outra questão que é importante tomar em consideração é que, a partir do controle, a partir do planeamento financeiro, as nossas disciplinadas. Portanto, no dia a dia já tomamos decisões e avançamos com ações de forma racional. Tem aqui uma nota que refere que não gaste sem planear. Várias vezes sucede que nós, um valor, saímos à rua e simplesmente nos apetece, vamos lá assim de forma geral, vou pegar um bem simples, nos apetece simplesmente comprar um chocolate. Mas em nenhum momento houve um planeamento desta despesa. Parece algo muito pequeno e ínfimo, que a pessoa pode tirar esse chocolate. Se não tiver planeado, isto pode ter um impacto naquilo que é a sua estabilidade financeira. Não se está aqui a dizer, por exemplo, que não se pode ter compras esporádicas, mas essas compras esporádicas têm de ter sido definitivamente planeadas antes de acontecer. Não significa claramente que tem que definir que tem que comprar chocolate, mas daquilo que é o rendimento da pessoa até
a componente X, Y ou Z está reservada para compras esporádicas. A pedir material escolar, mas várias vezes já se faz viagens esporádicas, e essas viagens podem acabar gastando muito mais no estado financeiro. E depois é preciso também termos em conta que o bem-estar financeiro, quando se fala de planeamento, os rendimentos elevados, há um ditado que diz, mesmo tendo muito, não se vai organizar. Planeamento familiar. Planeamento financeiro, sorry. O planeamento familiar era um termo mais comum. Outra questão de fazer o planeamento financeiro. Primeiro, almejar o bem-estar financeiro. Há a tendência de nós, como pessoas, nos compararmos a outras pessoas. Isto não ajuda muito para aquilo que é o planeamento financeiro. Há alguns aspectos específicos que tem de se tomar em conta. Primeiro, tem que se fazer uma avaliação da situação financeira atual. A pessoa tem que saber quais são os seus rendimentos, quais são as suas despesas, qual é o seu nível de dívidas que tem, quais são os seus compromissos financeiros. Portanto, é preciso fazer uma avaliação da situação atual. E depois é importante definir as metas que se pretende alcançar, incluindo os respectivos prazos. Portanto, eu se quero definir qual é o meu nível, seja de patrimônio, de investimentos, seja de poupanças, eu tenho claramente que definir o prazo, ou prazos. Tenho que tomar decisões sobre diversas opções de investimentos financeiros disponíveis. Portanto, no mercado local e no mercado internacional, há instrumentos que nos permitem fazer investimentos. E esses instrumentos é preciso selecionar e definir claramente qual deles vai optar para poder fazer os investimentos. Tem de identificar a fonte de capital a investir. A fonte de capital pode ser trabalho, a quem esta pode ser uma fonte de capital. Portanto, para poder avançar com este investimento. Então, é muito importante, antes de se avançar com o planeamento financeiro, saber exatamente de onde é que há de vir o capital a investir. Efetuar investimento em opções ou em opções definidas, e depois tem, se necessário, dados. Tem de ser monitorados por forma a garantir que, ao longo do tempo, estes milestones, como se diz em inglês, vão sendo alcançados. E aqui, basicamente, foram apresentados os princípios. É preciso tomar em conta que, quando falamos de planeamento financeiro, é preciso captar de alguma forma escrita. Uma das formas mais comuns que se tem olhado é uma planilha Excel, que deve incluir os rendimentos, seja atuais e projetados, inclui as despesas, também atuais e projetadas, e os respectivos resultados esperados. Porque se não visualizarmos e se não escrevermos, o próprio controle e a própria monitoria fica difícil de efetuar. E essa tem sido a prática para diversas instituições.
E o que se propõe aqui nesta interação é importar esta prática até ao nível pessoal. Decidindo sobre o investimento a fazer, das várias opções que existem no mercado, sejam internas ou externas, é importante saber que tipo de investimentos existem. Existe investimento em renda fixa. Investimento em renda fixa geralmente tem regras claras, tem prazos claros, não é? E os respectivos pagamentos. E a título de exemplo, temos investimentos em bilhões de tesouros e depósitos a prazo fixo. Este tipo de investimento, e perceber que a renda fixa é que as próprias instituições já apresentam ali um plano de pagamentos. E esse plano de pagamentos, podemos ver claramente quais são os valores que com certa regularidade vamos receber. E depois temos investimento em renda variável. Estes podem variar ao longo do tempo, quer de forma positiva ou negativa. Temos, neste caso, os investimentos em bolsa de valores. Várias vezes nós podemos investir em ações de empresas e essas ações, este tipo de investimento de renda variável, apesar do risco que incorpora, podem ser muito mais lucrativos que investimento de renda fixa e mais previsíveis. Depois, é importante também, depois de ter uma noção de que tipo de investimento quer fazer e mais ou menos que tipo de risco vai tomar, ter em conta os instrumentos financeiros disponíveis, né? E os investimentos mais comuns seriam investimento em títulos. Quando falamos de títulos, referimos a títulos como os próprios bilhetes de tesouro, obrigações e papel comercial em certos casos. Temos também investimento em ações da bolsa, portanto aí teremos a fazer participações em empresas. Temos investimentos em depósitos a prazo. Quando nos referimos a depósitos a prazo, geralmente estes são constituídos nos bancos, né, com base no capital que o cliente dispõe. Temos também investimento em fundos mútuos. Investimento em fundos mútuos, há vários fundos de pensões que se criam e tem-se lá contribuições regulares e os gestores dos fundos vão fazendo investimentos em nome dos contribuintes. Portanto, vão fazendo investimentos nos instrumentos disponíveis e muitas vezes acabam recorrendo a investimentos que já aqui apresentamos, títulos, ações da bolsa, depósitos a prazo e outros disponíveis no mercado em que operam e com base no rendimento desses investimentos dão retorno aos contribuintes de fundos. É comum este tipo de fundos ser constituído por funcionários de uma determinada instituição que, por meio de acordo, definem quem vai estar a gerir e criam um fundo. E depois, quando falamos de investimento financeiro, precisa também termos a noção de qual é a importância, né, de fazermos este tipo de investimentos financeiros para a nossa vida. Primeiro, é a possibilidade de ter retornos financeiros elevados, naturalmente dependendo do ciclo de mercado. Olhando para Moçambique, neste momento, o nível de retorno nos últimos meses tem sido relativamente alto, mais pela demanda que se tem verificado relativamente ao medical. E uma das principais questões é o fato de não estar-se a ter muita interação com o exterior, acaba criando alguma pressão interna. Então, ao mesmo tempo, apesar da crise, é um momento em que os retornos financeiros acabam sendo
razoavelmente mais elevados. Temos diversidade de mercados para investir. É possível investir em Moçambique, é possível investir em outros países. Tem a possibilidade de garantir poupança. Portanto, quando fazemos investimentos, temos lá capital, ao mesmo tempo constitui uma poupança e também tem a vantagem de rentabilização das poupanças. Aqui nesta componente, há várias situações em que nós podemos ter poupanças e simplesmente deixamos essas poupanças paradas. Alguns termos comuns que temos, ou situações comuns que temos verificado, especialmente em zonas rurais, ou com pouco acesso a serviços financeiros, é que as pessoas acabam guardando suas poupanças em casa ou em outros mecanismos. E em zonas mais urbanas, há quem simplesmente deixa suas poupanças em uma conta à ordem, ou também deixa em casa. Então, estes instrumentos financeiros acabam nos permitindo rentabilizar estas poupanças. As desvantagens é que o retorno não é garantido, né? Para todo tipo de investimento há um risco. Há situações de risco de investimento em instituições mal intencionadas. Existem situações em que se pode fazer investimento em instituições mal intencionadas ou não reguladas, tem-se lá bons rendimentos, mas no final pode-se perder o dinheiro. Portanto, é preciso identificar instituições devidamente credíveis para se fazer investimentos e tem riscos elevados, né? Então, como se tem dito em inglês, high risk, high return. É preciso também considerar este aspecto. Contudo, tomando em consideração as vantagens e desvantagens dos investimentos financeiros, este tem se revelado de forma cada vez mais visível que tem sido usado para a rentabilização de fundos. E principalmente também neste momento em que, por alguma razão, quem tem algum excesso de liquidez acaba recorrendo a instrumentos financeiros. É importante também olharmos para alternativas comuns em Moçambique. Esta coisa da apresentação é interessante, quando ganha um ritmo é preciso também monitorarmos. Cremildo, está tudo ok? O som está bom? A imagem também? Está tudo perfeito. Tivemos uma pequenita oscilação, mas acho que era por causa da linha, mas do momento está tudo bem. A imagem, a apresentação, em princípio está tudo bem. Okay, o tempo também está ainda, está tudo em ordem. Ok, tudo bem, Sr. Cremildo? Vamos prosseguir. Então, há algumas alternativas comuns também em Moçambique que não podemos deixar de apresentar. Poupanças rotativas, o vulgo Chitique. Acredito que muitos têm conhecimento deste conceito. Temos contas bancárias, os títulos já falámos antes, ações da Bolsa e depósitos a prazo. Bem-estar financeiro e sua sustentabilidade. Aqui por cima também tem um aspecto que está aqui mencionado, que é a decisão do seu estilo de vida. É crucial e deve tender ao bem-estar financeiro e sustentabilidade. Aqui coloquei a imagem do Warren que conhecemos. Acredito que todos conhecemos. O Warren Buffett é um bilionário, é um investidor bilionário, mas ao mesmo tempo ele tem uma casa que vale menos do que $1 milhão. A questão do fundo não é se ele tem uma casa que vale muito, mas comparativamente à sua fortuna, esta casa corresponde a 0,01% da sua fortuna. Vale muito menos. E em várias entrevistas tem-se questionado a Warren o porquê que é assim, porque a tendência dos bilionários, no final, é ter investimentos extremamente significativos em
em residências. Aqui até pode-se questionar, ok, a casa onde ele vive provavelmente vale isto, mas ele pode ter mais casas. Sim, ele até tem mais uma casa de praia, mas mesmo essa está mais ou menos ao mesmo nível. E muitas vezes, algo interessante que ele tem partilhado nas entrevistas é que aquela casa lhe satisfaz. Lhe satisfaz? É suficiente para as suas necessidades e não precisa mais do que isso. Então, com esta apresentação, não se quer dizer que quando tivermos algum sucesso financeiro, não se tem de investir, não se tem de viver em boas casas, muito pelo contrário, tem de se viver muito bem. Mas o que está por detrás aqui é que, normalmente, o que nós, em certos momentos, consideramos ativos, podem constituir um passivo. Se nós temos uma casa que supera aquilo que de fato são as nossas necessidades, o que vai acontecer é que esta casa vai ter um nível de despesa extremamente elevado e despesas que não têm um balanço com o nível de satisfação. Então, é muito importante que no nosso estilo de vida avancemos efetivamente, os que têm experiência e colocam isto, avancemos por opções que nos permitam a longo prazo ter uma estabilidade financeira. Isto é extremamente importante. Nós, pessoalmente, às vezes, até podemos ter pressões emocionais. Não é? Se os nossos amigos têm o que têm, nós também temos que estar ao mesmo nível, mas é muito importante definir um estilo de vida e ser ousado para podermos alcançar este bem-estar financeiro. É por isso que não é fácil alcançar este bem-estar financeiro. Agora, quais são os determinantes deste bem-estar financeiro? Quais são os aspectos que podemos procurar e identificar que sejam comuns para as pessoas que estejam com bem-estar financeiro? Primeiro, o comportamento financeiro, né? Hábitos no geral. Né? Pessoas com níveis mais altos de rendimento, e não têm hábitos de planear, podem não contribuir, não ser um determinado do bem-estar financeiro. Portanto, é preciso ter níveis de rendimento, estar com bons hábitos de planeamento, questionar sempre que quiser desenvolver alguma ação, gastar ou investir e agir. E depois, o conhecimento financeiro. Aqui, referimos-nos mais a situações em que tem que saber, tem que ter informação financeira, porque muitas vezes, quando falamos de tomar decisão em relação a instrumentos financeiros, já aqui mencionamos alguns na apresentação, essa decisão tem que ser devidamente informada, consciente e fundamentada. Portanto, se não temos este conhecimento, é difícil avançar. E a forma de ter este conhecimento é ir atrás de saber onde contactar e a quem contactar para obter mais detalhes sobre os mesmos. E depois a questão da diversificação de fontes de rendimento. Não é suficiente estar só a trabalhar, por exemplo, não é suficiente estar só a investir num negócio sazonal. É importante ter diversas fontes de rendimento, que é para ter opções dependendo do ciclo de dados. Isto também influencia bastante naquilo que é o bem-estar financeiro. É preciso percebermos que as pessoas devem se comparar aos seus próprios padrões e não ao padrão dos outros. Né? É preciso ter perseverança, tendência de planear para o futuro, controlar os impulsos. Né? Já falamos um pouco de impulsos em relação a gastos, tem que estar dentro do planeamento e tem que pensar também criativamente para lidar com desafios inesperados. Aqui também temos um quote: as suas decisões ou escolhas são determinantes para o seu bem-estar financeiro. Nós podemos ter uma situação em que duas pessoas com o mesmo nível de
rendimento, mesmo nível de despesas, uma pode estar com bem-estar financeiro e outra não. E essas questões estão muito associadas aos seus hábitos, à disciplina e, no final do dia, também às decisões que se tomam. A seguir, temos aqui uma pequena demonstração, uma demonstração hipotética, mas tomando em conta estas duas pessoas. Temos a pessoa X e temos a pessoa Y. Conforme indicamos antes, as duas têm o mesmo nível de rendimento, têm o mesmo nível de despesas. Se formos a ver aqui, a pessoa X, depois de todas as despesas, sobra com 10 mil meticais. E com esses 10 mil meticais, o que é que ela faz? Ela tem o hábito de contribuir por intermédio de poupança rotativa, o vulgo STIC. Temos aqui uma demonstração de 6 meses. A cada mês contribuiu com 10 mil meticais. Vamos lá, em junho, ela é que recebe o STIC e, neste caso, vai receber 60 mil meticais. E depois temos a pessoa Y. A pessoa Y, das várias opções disponíveis, também tem um remanescente de 10 mil meticais, mas esta pessoa com esses 10 mil meticais não participa no STIC. Esta pessoa, esses 10 mil meticais, investe em contas remuneradas, seja conta poupança ou um depósito a prazo, e mensalmente tem um juro. E com esse juro podemos ver que, contrariamente à pessoa X, ela, no final, oferece 61.575. Se formos analisar sob uma perspectiva de lucro, a pessoa X tem 0 e a pessoa Y tem 1.575 de lucro. Geralmente, em várias sessões, quando coloco, principalmente quando é presencial, quando coloco este tipo de abordagem, as reações têm sido algumas financeiras, outras também mais sociais, emocionais, é que não. Então, significa que está contra o STIC. Quando coloca este tipo de exemplos, a questão de fundo não é esta. Muitas vezes o STIC olha para também a componente social, principalmente antes da pandemia. O pessoal encontrava-se e conversa e tem alguma interação. Mas no final do dia, em termos de evolução financeira, a primeira opção não é viável. Mesmo que alguém queira comprar algo no final desses 6 meses, se formos a ver, vamos lá, hipoteticamente, alguém quer comprar uma viatura. Depois de 6 meses, por causa da inflação, esta viatura não vai valer 60 mil meticais, vai valer mais. E a pessoa, depois desses 6 meses, pode não conseguir comprar esta viatura. Há outros riscos associados, é que aqui a contribuição depende de pessoas, enquanto que na opção Y é institucional e é importante que se avance por instituições reguladas, que é para garantir que no final deste período tem-se esta contribuição ou este lucro. E outra questão é que, muitas vezes, quando estiver a interagir com instituições bancárias, as instituições bancárias sempre andam ali a apresentar uma taxa de juro para remunerar o seu capital. É muito importante analisar se esta taxa de juros está ou não, pelo menos, acima do nível de inflação do país. Porque se não estiver pelo menos a nível do nível de inflação, então significa que este negócio não é viável. É aí que é importante estar a comparar entre várias instituições qual é que está a oferecer mais e, naturalmente, também tem que se analisar o nível de estabilidade e credibilidade da instituição, que é para depois se fazer o devido investimento. Então, esta demonstração procura mostrar estes dois tipos de comportamento diante de situações financeiras. Por fim, uma questão que se podia colocar, eu preferi questionar mito ou verdade, né? A questão do bem-estar financeiro. No final do dia, a avaliação é prática.
Alô? O Sr. Cremildo estava a falar? Não, 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 não. Não. Ok. Esteja à vontade. Então, o que dizia é que, para terminar, preferi colocar mesmo como um mito ou verdade, e no dia a dia, o dia a dia é que vai ditar. Porque esta questão de bem-estar financeiro não é algo que se tem de mostrar fora, entre aspas, que os outros têm que ver que eu estou bem financeiramente. Não. A questão do fundo é que eles tomam ou que nós tomamos no dia a dia, a gente gera a nossa situação. Isto é que é muito mais importante. Portanto, além de instrumentos financeiros, há outros, há outras alternativas, outras soluções que podem ser exploradas. Não foram objeto desta interação. Também não tenho especialidade nisto, mas seguros, a questão de seguros, para além de investimentos, seguros também são uma alternativa para criar alguma estabilidade e avançar-se para o bem-estar financeiro. A seguir, tem aqui uma indicação em que recomenda-se a fazer stress test, como se diz em inglês, sempre que possível, para avaliar o nível de evolução tendente ao bem-estar financeiro. Aqui, podemos ter situações práticas em que é preciso que cada um de nós, se está a trabalhar, não é? Tem um salário, em algum momento, esta situação pode nos pôr confortáveis. Porque as contas e tudo isto normalmente. Este é um momento bom para fazer stress test e não no meio de uma crise. Se fizer o stress test em que analisa o que, é que seria a minha vida sem este salário, por exemplo, se eu não tiver este emprego, como é que é a minha vida? Este é um momento em que muito incrementar as fontes de rendimento. Então, em algum momento, ao invés de gastar todo o dinheiro em consumo, começa-se a perceber que é preciso também separar uma parte para poupanças e começar a fazer investimento marginal a consumir. Então, um dos aspectos que contribui para o deve poupar. Quantas vezes, em termos de trabalho ou mesmo em termos de instituições, pagamos imposto? Aqui numa regra, tem que pagar o imposto. É deduzido logo a priori. Então, para essa questão de stress test, também é preciso considerar este tipo de situações. Temos de pôr uma parte para situações futuras e para investimento e diversificação das fontes de rendimento. Portanto, o maior teste verifica-se em estado de choque ou crise, onde se pode verificar até que ponto o bem-estar financeiro prevalece em situações difíceis. No dia a dia tem havido crises, há crises macro, mas também há crises micro. E crises micro são situações individuais que acontecem e a pessoa tem que analisar, ok? Essa situação, até que ponto, mesmo estando dentro dela, eu consegui manter o meu bem-estar financeiro. Portanto, eu agradeço uma vez mais pela oportunidade e este é o fim da minha apresentação e devolvo a palavra ao Sr. Cremildo, o nosso MC. Obrigado. Uau, 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 estou sem palavras. Muito obrigado mesmo, Sr. Tomé, por esta rica apresentação. Algumas dúvidas que eu tinha sobre investimento, sobre poupança, sobre como gerir o dinheiro, conseguiram ser sanadas aqui. Mas este é o momento também, eu quero acreditar que muitos dos que estamos aqui nesta plataforma, devemos ter alguma questão, devemos ter alguma pergunta ou alguma resposta que esperávamos receber, né? Por parte do Sr. Tomé. Então, eu gostaria de dar esse espaço
a cada um dos que está aqui presente, né? Para apresentarem algumas dúvidas, algumas questões, que eu quero acreditar que o São Tomé está disponível, com todo prazer irá dar as respostas. Alguém tem alguma questão? Deixa-me ir aqui ao campo das mensagens. Ainda não vi nenhuma questão. Mas podem apresentar à vontade. O senhor Mastini Matolo levantou a mão. Pode, se possível, desativar o microfone Bom e dia. apresentar essa questão. Bom dia, senhora. É isso, é senhora. Bom dia a Uau, todos. Bom dia, Sr. Tomé. bom dia. Muito obrigada pela Bom apresentação. dia. Por acaso, convivemos juntos profissionalmente e não sabia que tinha todos esses skills. Imaginava, mas não sabia o que iria encontrar ou receber de si desta apresentação. Estou muito feliz, muito mesmo, porque muitas questões foram respondidas na apresentação que fez. Eu tinha muitas dúvidas e recordo que numa das apresentações eu questionei sobre os diferentes tipos de investimentos, numa das apresentações, desculpas, que nós poderíamos fazer. E o Singa, né, tinha dito que iria se preparar, mas creio que a resposta já foi dada aqui. Talvez acrescentar relativamente ao Warren Buffett, que é uma coisa que eu li a respeito dele que eu gostei muito num dos artigos. Aquele senhor é bilionário, sim, mas ele até hoje prepara sozinho o mata-bicho dele. Questionou-se por quê? Porque ele disse que há hábitos que ele não gostaria de deixar, que faz parte de si, do seu caráter, é uma coisa muito bonita. E isso eu usei isso para comparar comigo mesmo, e é uma passagem bíblica que diz: Deus não me dê muito para que eu não te deteste e para que eu não te deteste e comece a me orgulhar. Pronto, não traduzi exatamente o que está escrito na Bíblia, mas me dê o suficiente para que eu possa viver e continuar a honrar-te. A outra questão também que tem a ver com os financiamentos, os tipos de financiamentos. Temos o STIC. Realmente o STIC é bonito, mas o STIC não nos ajuda muito nas poupanças. Ajuda-nos para fazer uma compra, o STIC é mais para, é um ato social, né? As pessoas se juntam e concentram-se na casa de alguém, vão matando aquelas saudades, uma vez que a vida é uma correria hoje em dia, né? Então, é uma oportunidade das famílias se verem. Tá bom. Ao mesmo tempo, vamos supor que temos 10 membros no STIC. Para que eu volte a receber o meu valor, que receba o meu valor, vou receber uma vez por mês. E não há juros, não há nada. E muito obrigado, senhor, também por esclarecer isso. Posso até fazer stick, sim, mas tem que ter em consideração que o stick não é uma fonte de investimento, não é uma fonte de investimento. Seria uma forma de fazer uma compra, ajudar-me a fazer uma poupança, a disciplinar-me, porque eu não sou capaz de fazer a poupança sozinha, então eu preciso de pessoas que me auxiliem a fazer uma poupança para adquirir um certo bem. E eu gostaria de saber mais sobre os investimentos. Se eu pessoalmente precisasse de um consultor financeiro, onde queria encontrar em Moçambique? Essa é a minha questão. Obrigada. É tudo da minha parte. Senhor Cremildo, parece que está com mute. Sim. Estava a dizer, fui traído aqui pela tecnologia.
Estava aqui a dizer, a irmã apresentou uma questão, né, sobre quem que nós devemos recorrer, né, em termos de aconselhamento, né. Então, queria ouvir a sua resposta. Ok. Obrigado, Sra. Mastino, por esta intervenção e pela questão que coloca. Não há uma resposta única, porque primeiro é preciso ter quem perceba de investimento para aconselhar. Muitas vezes tem-se recomendado a consultores financeiros, mas eu não diria que essa seria uma melhor opção logo a priori, porque também acarreta custos. É uma opção que existe, mas acarreta custos. A minha resposta para essa questão seria: é preciso sermos mais curiosos. É preciso sermos mais curiosos, é preciso aproximarmos das instituições, é preciso questionarmos de forma crítica. E não só, eu penso que esta plataforma que foi aqui criada, desta associação, pode haver várias valências que podem partilhar certos conhecimentos, há várias pessoas que podem fazer liga com quem percebe um pouco de economia, quem percebe da parte financeira e ajudar a tomar essas decisões. Então, para mim, o que eu ia recomendar é: vamos ser mais ousados, vamos aproximar as instituições financeiras, vamos aproximar a vários tipos de sociedades financeiras, até seguradoras. Temos vários opções. Vamos questionar a bolsa, vamos fazer todo tipo de tempo. É bom porque nos expomos e conseguimos captar informação de forma mais barata, não é? E através de amigos podemos ter um certo aconselhamento. Outra questão que neste mercado temos que sentir-nos gradualmente mais confortáveis é que temos reguladores. E os reguladores sempre puxam essas instituições para colocar a informação cada vez mais transparente. Então, transparente não é só em termos financeiros, mas é também em termos de linguagem. Portanto, mesmo quem não seja especialista em matérias financeiras tem que saber perceber de que é que se está ali a falar. Então, para mim, o aconselhamento não é uma resposta única. Em termos de standards, é um consultor financeiro. Mas, em termos gerais, não havendo essas condições, vamos ser um bocadinho mais ousados e vamos comparar. Do mesmo jeito que saímos ao mercado, queremos comprar tomate, passamos de uma banca, passamos de outra, passamos de outra. Então, é um pouco este mecanismo que também temos que começar a usar para essas questões financeiras. Esta que seria a minha resposta. Uau. Irmã, quero acreditar que ficou satisfeita com a resposta? Quando é por isso? Fiquei satisfeita. Obrigada. Muito obrigado. Temos aqui algumas questões apresentadas pelo senhor Salvador Salama. Uma delas diz assim: qual é a melhor fonte de renda para investimento? Salário ou empréstimo bancário? Ele está querendo saber qual desses dois consegue ser uma melhor fonte de renda, né, para poder fazer um investimento. E também ele apresentou uma outra questão que fala sobre o investimento em criptomoedas, né? Ele gostava de saber se o contexto nosso aqui em Moçambique é válido usar esta designação, este tipo de investimentos. Então, estas são as duas questões apresentadas pelo senhor Salvador e com muito prazer gostaria de ouvir a resposta do senhor também. Ok, obrigado pelas questões, Sr. Salvador. Começando com a primeira, qual é a melhor fonte de renda para investimento? Salário ou empréstimo? De forma direta, diria que a fórmula passa a repetição não é única, se tem de ser salário ou empréstimo. Mas eu vou aqui apresentar alguns prós e cons, e com base nisso nós tomamos decisão. O salário em si
não acarreta aí um custo financeiro. O custo do salário é a prestação de serviço. Então, só presta serviço e tem um salário. Não tem um custo associado. De tal forma que com este salário, se a pessoa do seu salário, 1.000 meticais, tira 500 meticais, investe e tem um rendimento de 10 meticais, ali praticamente aqueles 10 meticais correspondem ao rendimento. Quando falamos de empréstimo bancário, sempre acarreta custos. E acarretando custos significa que o nível de retorno acaba sendo mais baixo, porque com os mesmos 500 meticais vai ter um rendimento de 10 meticais. Parte desses 10 meticais, 5 terá de dar ao banco e simplesmente 5 pode ser o seu lucro. Entretanto, há situações em que, para ganhar certos negócios, com salário não consegue obter. Vamos supor que tem um negócio neste momento, tem um negócio em que consegue gerir com essa renda, né, com o seu próprio salário. Mas depois tem uma oferta para fornecer um certo material, mas a pessoa não tem capital para este efeito. Mas ganhando aquele negócio, a longo prazo poderá fazer crescer o seu próprio investimento. Então, aí terá de se fazer uma análise custo-benefício, até que ponto o empréstimo bancário iria valer a pena. Uma recomendação que eu daria quanto a empréstimo bancário é muito importante, antes de avançar com um banco, questionar a vários e obter esses custos e comparar, porque cada banco tem o seu nível de custos e há uns mais caros que os outros. Então, aí já lhe vai permitir tomar a decisão. Contudo, o salário não tem custo financeiro, logo a priori. Não sei se respondi, é uma resposta aberta, senhor Salvador, quando esta primeira questão, antes de irmos para a segunda. Porque é mesmo aberta. A resposta aqui é aberta. Suzana, Ok, obrigado pelo feedback. Agora, hoje tem-se falado de investimento em criptomoedas e queria saber se no nosso contexto vale a pena ou não. Eu hei de dar primeiro um posicionamento formal de Moçambique em relação à criptomoeda. O Banco de Moçambique posicionou-se claramente que não aconselha este tipo de operações. Simplesmente não aconselha este tipo de operações. Isto em termos de posicionamento formal e financeiro. Permitam por um instante dar um parecer como pessoa. Criptomoeda é um novo conceito, é um conceito complexo. Agora, como pessoa, o que acontece é que várias instituições distanciam-se de certos mecanismos quando ainda não percebem, quando ainda não está claro de que se está a tratar ali. E é preferível distanciar-se do que envolver-se em algo que não está a perceber. Agora, para nós como pessoas, o que eu recomendo é investigarmos, porque provavelmente a oportunidade até de se tornar bilionário está ali, hoje. E depois de se formalizar, já não há de haver essa oportunidade. Então, é difícil eu dar uma resposta clara, porque eu pessoalmente também não percebo de criptomoedas. Então, vale a pena investigarmos um pouco mais, que é para termos algum posicionamento. Não sei se respondi à questão. Bem, eu quero acreditar que sim. Eu quero acreditar que sim. Eu gostaria de saber se existe mais alguém com uma última questão. O senhor Salvador diz que está satisfeito com todas as respostas. Eu gostei muito dessa explicação também em relação a investimentos em moeda eletrônica, né? Que é criptomoedas e essas outras. Foi uma grande explicação. É uma dúvida também que eu também tinha. Tinha informação que sim, o Banco Central não tem uma boa posição, não tem uma posição em relação a isso.
e foi boa explicação em saber que sim, é importante que cada um de nós nos demos um tempo de investigar. Pode ser que seja uma oportunidade para nos tornarmos bilionários, ou pode ser uma oportunidade para nos tornarmos mais pobres, né? É um pouco por aí. Bem, eu quero acreditar que, devido ao nosso tempo, a apresentação terá terminado, mas não gostaria que Sr. Tomé saísse daqui sem deixar, pode até escrever mesmo na plataforma, deixar o contato. Eu quero acreditar que depois deste encontro, muitos irão precisar, né, de ter mais detalhes, ter mais informação acerca de investimentos através de si. Então, continue conosco até o final, mas vamos precisar que deixe com os seus contatos. Mas antes disso, vamos passar para outra fase, que é a chamada para o altar. E para isso vou chamar ao senhor Ismael Suleiman. Antes disso, obrigado, Sr. Firmino, obrigado a todos por me ouvirem e pela interação.